sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês o vídeo de leituras do mês de abril e TBR do mês de maio. Antes de começar com os livros, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas que não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo. Quem tá chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. E agora nós temos um grupo no Telegram, onde eu divulgo algumas promoções, ofertas que eu acho que valem a pena e também algumas novidades de pré-venda de algumas escritoras que eu gosto bastante de acompanhar. Então, se vocês quiserem nos acompanhar por lá, só entrar aqui pelo link que eu deixo aqui na descrição, tá? Na descrição também fica o nosso link de compra da Amazon. Comprando qualquer item nesse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. E todos os livros mencionados aqui nesse vídeo vão ficar linkados também aqui na descrição se vocês tiverem um interesse por eles, tá? Bom, então vamos lá ao que importa, né? O mês de abril foi um mês para mim de pouquíssimas leituras, mais decepções literárias do que de fato livros que eu gostei, mas também teve coisas interessantes, e aí não que eu tenha gostado, mas às vezes eu achei interessante. E a gente vai falar aqui rapidinho sobre todos esses livros. Então eu juntei novamente o vídeo de leituras com TBR, porque eu senti que foram poucas leituras, então já une os dois tipos de vídeo num só. No total foram 4 livros lidos, 1 abandonado e 2 começados, que eu vou falar aqui também, mas que eu não vou me prolongar porque ficaram para o mês de maio, tá? Bom, o primeiro livro que eu li esse mês foi O Duque que eu Conquistei, da Scarlett Peckham, que é o primeiro livro da trilogia Os Segredos da Charlotte Street. Esse livro, eu vou dizer que foi o que eu mais gostei desse mês, tá? Eu dei 4,5 para ele. E ele me surpreendeu bastante, o que eu já esperava mesmo. É um livro totalmente diferente. Totalmente, não vou dizer totalmente, mas assim, ele é uma proposta diferente do que a gente tá acostumado. Que a gente vai ter 2 protagonistas que fogem um pouco da casinha do que a gente espera de um romance de época, ou do que é mencionado, contado nos romances de época, né? Aqui nós temos um duque, que é o Duque de Westmead. Ele precisa se casar, porque ele precisa gerar um herdeiro, porque ele precisa passar, né, o título para o seu filho. E nós temos uma jardineira, que o tio dela acabou de falecer, então ela precisa de um novo espaço, né, para ela montar o seu jardim, a sua estufa, né, para que ela possa continuar vendendo as suas flores, plantas, porque como seu tio morreu, o novo herdeiro vai assumir a casa e ela acredita que ele não vai querer que ela continue lá, tá? Em contrapartida, a irmã desse duque, ela quer fazer a festa do ano na sociedade, né? Quer que eles sejam conhecidos por dar as melhores festas, um vislumbre, né, para a sociedade, que todos fiquem maravilhados. E ela acredita que a nossa jardineira, que é a Poppy, ela vai conseguir dar esse tom de maravilha na casa deles, né, com a decoração, com as plantas e tudo. Então, ela meio que contrata a Poppy para fazer a decoração da festa. E a gente percebe que ao longo da história, parece que foi tudo meio que maquinado para que o irmão dela se interessasse pela Poppy e vice-versa, e eles acabassem juntos, tá? Aqui nós temos o personagem principal, que é o Duque, que ele é adepto ao BDSM, né? Então ele gosta de praticar essas coisas e ele vê isso como um alívio para a alma dele. E em contrapartida, ele não quer que a Poppy descubra esse lado dele, né? Porque acha que é uma vergonha, que ela vai se envergonhar dele, de que ela vai sair correndo. Mas quando ela descobre, né, o que tá acontecendo, ela também acaba meio que se interessando pelo assunto, né? E daí as coisas começam a acontecer a partir daí, no momento que eles ficam juntos, tá? Eu gostei bastante do livro, eu achei que foi bem interessante a abordagem aqui dessa história, do assunto também. Não foi uma coisa muito carregada, muito pesada, foi tratado de uma forma leve, então eu acho que gerou mais o interesse do que o espanto, tá? Então eu super indico, eu obviamente vou ler os 2 próximos livros, né, já estão na minha lista, eu já tenho aqui, mas não vai ser agora, né, que agora tem uns projetinhos que logo vocês vão saber na TBR, que eu vou falar daqui a pouco,
tá? Então, esse foi o primeiro livro do mês lido. Eu acredito que eu li em um dia. Eu li, tipo, do dia 1º ao dia 2 de abril, rapidíssimo. E foi o melhor livro do mês, na minha opinião, porque os outros foi meio que ladeira abaixo. Em seguida, eu li o livro sorteado do mês de abril, que foi Beijos e Croissants, da Anne-Sophie Johanneau. E, gente, que livro... Eu acho que o motivo de eu não ler tanto no mês de abril começou aqui, tá? Eu fiz bastante marcação, como vocês podem ver, tá? Eu li o livro em inglês, fiz algumas anotações no livro também. Mas esse livro, eu achei ele bem qualquer coisa, tá? Não me prendeu, não me apegou, eu não gostei dos personagens, eu não achei que eles têm carisma nenhum para ser personagens desse livro, de um romance. A história é mais um passeio por Paris do que, de fato, um romance escrito. Então, assim, realmente ele me pegou bastante. Era um livro que eu tava com bastante expectativa de ler, que eu achei que eu ia gostar, por ser um romancezinho, clichê e tal, mas na verdade só me enganou. Aqui nós temos uma protagonista que ela é bailarina e ela tá participando de um curso em Paris, né? Ela mora nos Estados Unidos e tá participando desse curso de dança, de balé lá em Paris, que ela passou com muita dificuldade, porque é muito concorrido e tal. E que no final desse curso eles vão apresentar Black Swan, né? E tem todo a escolha dos papéis, né, das personagens principais e tal. E ela tá lá curtindo, né, o sonho da vida dela, que é se profissionalizar na dança, que é participar desse curso para ser cada vez melhor. E ela acaba conhecendo o Louis, que é um rapaz que ela encontra na escadaria lá da escola de dança, e eles meio que acabam tendo uma primeira conversa. Ele acaba ajudando ela numa situação em que ela precisava chegar correndo até uma loja para comprar um novo colã, e ele acaba meio que ajudando, e aí eles começam a ter uma relação de amizade que logo evolui para um romance, tá? O romance aqui é um romance bem aguinha com açúcar, beijinho e mão dada, quase nunca nada de beijo, tá? É mais a expectativa de, eu gosto dele, ele gosta de mim, será que um dia a gente vai ficar? Quase que a gente se beijou, mas não deu certo a gente se beijar. Então, assim, é um romance bem água com açúcar, quase não acontece nada o livro inteiro. Aí no final tem o plot de que as coisas não dão certo. No final, as coisas pioram ainda mais, e aí a gente fica dizendo, pô, ela tá lutando tanto pelo sonho dela, ela tá abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão da felicidade dela, de um possível romance por conta desse sonho, e no final as coisas vão caminhando para um lugar que você, como leitor, fica meio que indignado por estar levando esse caminho, mas a gente fica pensando, pô, vai ter um propósito pra tudo isso tá acontecendo, e no final esse propósito eu achei que foi muito fraco, não segurou a história, sabe? Então, realmente foi uma grande decepção. Eu acabei dando 3 estrelas, porque de fato você conhecer Paris através do livro é um ponto bem bacana. Conhece vários museus, vários lugares de arte, cidades, ruas da cidade, né? Porque ela vai passando e vai narrando tudo, mostrando os lugares. Então eu achei que essa parte foi bem legal. Também tem por trás de tudo, né, a história, tem uma história de família, né, da nossa protagonista, porque a avó dela insiste em que uma das antepassadas foi uma bailarina profissional, que foi retratada por um pintor famoso. Então ela meio que acaba lá em Paris correndo atrás dessa história do passado dela, para provar que realmente o balé tá no sangue dela e que o sonho da vida dela se justifica através disso, tá? Então foi uma coisa que eu esperei bastante e me decepcionou. Eu acho que dos livros sorteados foi o que eu menos gostei e o que mais me deixou triste não ter gostado. Aí em seguida eu li um thriller, mas é um thriller bem diferenciado, que talvez não seja tão thriller assim, mas foi a última coisa que ele me falou, da Laura David. Eu fiz bastante marcação também. E esse livro eu gostei bastante, foi um 4 estrelas. E eu já vou dizer o porquê 4 estrelas, o porquê que eu tirei um ponto, porque talvez mereceria um 5 estrelas. Mas aqui nós temos uma família, né? Um casal com uma filha de 16 anos. Essa filha, na verdade, é só do rapaz e não da moça também. E começa a história com essa mulher recebendo um bilhete de uma garota dizendo que uma simples frase, proteja ela.
E esse rapaz some, desaparece, ninguém mais consegue contato com ele. Ele meio que abandona a mulher e a filha. Ele também deixa um recado para a filha na escola dela, com uma mala cheia de dinheiro. E aí, ao mesmo tempo, desponta um escândalo na empresa onde ele trabalha, de corrupção, de fraude, né? E aí a mulher dele fica em choque, porque fala assim, mas será que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa? Será que ele tá fugindo para tentar reunir provas para se livrar? E esse cara some, e aí a nossa protagonista faz da vida dela descobrir o porquê que ele sumiu, tá? Então meio que aqui a nossa protagonista que vai ser a detetive da história, né? A polícia não vai estar envolvida, não vai ter... Logicamente, né? A polícia vai procurá-la pra saber onde que ele tá, pra saber se ele se comunicou com ela, né? O FBI vai atrás dela também. Porém, ela acaba que retém muitas informações, mesmo porque ela também não sabe de nada, né? Porque ele só sumiu, não falou com ela nada. E ela acaba correndo atrás das informações da vida dele, do passado, para descobrir onde ele possa estar, o que ele pode estar fazendo. E ao longo desse caminho, ela vai descobrindo muitas coisas que talvez ela não gostaria de ter descoberto sobre o marido dela. E ela vai pegando alguns pontos da conversa, porque assim, ela sempre contou tudo da vida dela pra ele, e ela sente que ele nunca foi tão aberto com ela com relação a isso. Mas ela foi, assim, automaticamente, né? Tipo, o que eu achei estranho nessa história, o marido acabou de sumir, era pra ela estar super nervosa, super preocupada, e ela é muito racional ao longo do livro inteiro. Então ela começa a pescar em algumas conversas antigas, algumas dicas do que pode estar acontecendo, se ele deixou escapar alguma informação do passado dele, da ex-mulher, né, da mãe da filha dele, da vida da família. Então ela vai lembrando dessas informações jogadas ao longo do tempo que eles se conhecem. E ela vai atrás das informações. Então elas acabam viajando para o Austin, pro Texas, né, pra ir correr mais ainda atrás dessas informações, porque ela sabia que ele tinha uma reticência muito grande em viajar pra Austin, então ela acha que deve ter alguma coisa lá. Então ela acaba pegando a menina e indo junto. A menina, ela tem 16 anos e ela meio que ainda não aceita muito bem a entrada dessa mulher na vida deles. Então ela é bem aquele típico de adolescente burrada, poucas palavras, não confia muito nela, não conversa muito, mas ela meio que se vê presa, né, na situação com ela, porque as duas precisam uma da outra para tentar encontrar o rapaz, né, o pai dela. Então, ao longo desse livro, a nossa protagonista, ela vai ser a detetive, ela vai buscar informações, ela vai tentar achar o marido, tentar achar pistas que contem onde ele tá. E a relação das duas, né, da madrasta e da menina, ela vai evoluindo ao longo da história, o que eu achei muito bacana, né? Tudo isso, essa construção da relação delas. Só que o que me fez dar 4 estrelas para esse livro foi porque o tempo inteiro parecia que as coisas foram montadas para ela ser essa detetive, porque ela foi tipo muito profissional, ela era certeira em todas as dicas que ela achava, em todas as pistas que ela achava tudo de primeiro, tudo assim, sabe, a toque de caixa. E o tempo inteiro muito racional para uma mulher que acabou de ter o seu marido sumido, respondendo a um golpe financeiro da empresa dele, sabe? Então eu achei isso tudo, parece que não colou muito a história, sabe? Mas eu gostei bastante porque é uma história que me prendeu muito do começo ao fim. Eu achei bem interessante, porque foge um pouquinho, né? A gente sempre tá acostumado a acompanhar um assassinato e depois o desenrolar, né, da situação. E aqui, na verdade, foi mais um golpe financeiro do que um assassinato. Então eu achei bem interessante sair um pouquinho da linha, da curva, e foi isso meio que me conquistou nessa história. O próximo livro, então, que eu vou falar aqui foi o livro que eu abandonei esse mês, e abandonei com muita dor no coração, mas foi Gay de Família, do Felipe Fagundes. Era um livro que eu estava bem ansiosa para ler, que eu achei que eu ia gostar, que ia ser maravilhoso, porque eu vi muitos comentários na internet sobre ele, porém não funcionou pra mim. Eu comecei a leitura, eu li uns 2 capítulos e realmente não deu certo. Não sei explicar o porquê, eu acho que só eu não me conectei com a história, com os personagens, da forma que estava acontecendo. O começo da história eu achei um pouco absurda,
Então eu falei, não é o momento, e eu acabei abandonando. Pois é, muita dor no coração. Aí, o último livro lido completamente agora no mês de abril foi As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Vou deixar a capinha aqui. Esse livro, ele tinha tudo para se tornar um queridinho para mim. Tudo, 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 tudo. Mas acabou sendo um 3,5 estrelas e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Aqui a gente vai ter a história de um senhor chamado Passalte, e ele adotou 6 meninas ao longo da sua vida. Ele saía para uma viagem, voltava com uma bebezinha adotada, tá? E eles moram meio que numa ilha, né? Que ele para chegar tem que ser de barco, na Suíça. Então, assim, é uma vida bem reclusa a que ele teve, e ele sempre foi de viajar muito e muito dinheiro e tal. E ele teve, então, essas 6 meninas que ele adotou, e essas 6 meninas, cada uma delas tem o nome de uma das estrelas da constelação Sete Irmãs, tá? Esse primeiro livro, então, vai contar a história da Maia, que é a primeira filha que ele adotou. Começa o livro com a Maia recebendo a notícia de que o pai dela morreu. E aí, então, ela tava em viagem, né? Ela tava na Inglaterra visitando uma amiga, então ela tem que voltar pra casa dela. Nessa fase da vida em que elas estão, a única que mora naquela casa ainda é a Maia. Todas as outras irmãs já foram conquistar o mundo, viver cada uma a sua vida, em lugares espalhados, profissões diferenciadas. A única que mora ainda na casa é a Maia. Então ela volta e comunica a todas as suas irmãs sobre o ocorrido, também para que todas elas voltem para casa. E a vida desse pai dela, do Passalte, é muito misteriosa, sabe? Ele tem muitos segredos, nenhuma delas, na verdade, conhece a vida dele, os segredos da vida dele, o que ele fazia para viver, por que ele adotou cada uma delas, sabe? Ele optou não ter velório, o velório dele ser num barco e o corpo dele ser jogado no mar, então nenhuma filha viu ele, o corpo dele, velou ele, enterrou ele, nenhuma delas. Quando todas elas chegaram, o corpo dele já tinha sido despejado no mar como ele queria. E aí, nessa leitura de testamento, ele deixa uma carta para cada uma das filhas, com dicas, né, com coordenadas de onde cada uma delas veio, para que elas se sintam confortáveis para decidir se elas querem ou não descobrir sobre o passado delas. Então, nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar a vida da Maia. Ela decide, então, ir atrás das raízes dela para saber da onde que ela veio, quem que eram os pais biológicos dela, né, saber a vida dela. E ela acaba vindo, então, pro Rio de Janeiro, né, que ela descobre que a família de sangue dela era daqui, e ela quer descobrir tudo. Então ela pega as coordenadas e acaba chegando na casa onde o pai dela deixou, né, avisando que era lá. E aí onde que começa a parte que deixou pra mim a história muito chata, muito cansativa. Eu não via a hora de que acabasse essas partes. Aí quando acabava, voltava logo em seguida. Então, assim, pra mim foi muito cansativo. Enquanto a gente acompanha a vida da Maia, né, a gente também vai acompanhar a história dos antepassados dela. Isso. A gente vai acompanhar meio que 2 histórias em uma só. E a gente vai acompanhar a história e a gente vai conhecer a Isabela, que era a bisavó dela, e a história dela. Toda dramática, toda cheia dos dramas de uma moça que seria obrigada a casar com quem o pai escolhesse, mas que na verdade ela era apaixonada por outra pessoa, que ela queria conhecer o mundo, mas ela ficou presa, né, ao casamento. Então, assim, essa parte foi muito cansativa, tá? Apesar de que a gente acompanhar muito a história do Brasil nesse meio tempo, fala sobre as plantações de café, né, sobre os fazendeiros que fizeram muito do seu dinheiro com essas vendas de café, fala da construção do Cristo Redentor, como que ele foi feito, como que ele foi projetado. Então, assim, essa parte histórica foi bem bacana conhecer, mas a parte da história da vida da Isabela foi muito chata, tá? Aí no final as coisas se resolvem, a gente acha tudo muito bonito, maravilhoso, a Maia acaba encontrando um romance no meio de toda essa história.
ela que tinha passado por um problema no passado e que se fechou para o amor, e a gente acha que foi um problema muito grande, e aí foi a parte que eu também não gostei, o que de fato aconteceu, a atitude que ela teve, não colou pra mim dentro dessa história, tá? Então, uma história que tinha tudo pra ser maravilhosa, quando começa a contar do passado, acaba ficando bem chata. Aí esses foram os livros que eu terminei de ler agora no mês de abril. E eu comecei a ler, mas não terminei, porque também é um livro que eu acho que eu me arrependi amargamente de ter começado a ler. E eu pensei muito em abandonar, que foi Um Verão Revelador, da Jennifer Weiner. Eu estou na página 114 ainda. E assim, por que que eu não abandonei? Eu estava folheando o livro assim, ó, bem despretensiosamente, já com a ideia de abandonar na cabeça. E eu peguei um spoiler mais pra frente. E aí esse spoiler me deixou curiosa para saber o que ia acontecer para chegar nesse ponto. Então por isso que eu estou me forçando, né, para ler esse livro. E eu estou penando porque não está interessante. Porque assim, o livro inteiro é uma volta de presente, passado, e o passado é muito chato, coisas que não precisariam estar sendo mencionadas aqui. Então realmente não tá funcionando, tá? Aqui a gente vai ter uma personagem que ela é gorda e a gente vai acompanhar todos os problemas que isso trouxe para ela ao longo da vida, em questão de bullying, em questão das pessoas não quererem, não se interessarem por ela ser gorda. O tempo inteiro ela se autoafirmando, ela resolve passar pela aceitação de ser gorda e desistir das dietas, mas ao mesmo tempo ela ainda sente muito o peso da rejeição nela. Ela tem uma melhor amiga que é imprestável, que de melhor amiga não tem nada, só que ela não consegue abrir mão dessa melhor amiga, porque a melhor amiga dela é tudo o que ela sempre sonhou ser, então ela meio que não consegue abrir mão, mesmo a amiga dela fazendo ela passar por uma situação de humilhação. Então assim, e fica indo e vindo, voltando pro passado, presente, contando a história dela, muito cansativo, blocos de texto, sem diálogos, mas eu quero saber o que vai acontecer para chegar na parte que eu vi do spoiler, então vou dar mais uma chance para ele, eu espero terminar agora, no começo de maio. O outro livro que eu comecei a ler, e eu só ainda não terminei porque eu estou lendo na academia, na hora que eu faço os meus cardios da vida, que é O Rei do Petróleo, da Cynthia Basso, e eu tô gostando bastante da história, tá? A princípio a gente tem um cara bilionário que é dono de uma petroleira. A mãe e a avó dele meio que deu um ultimato dizendo que ele precisa se casar em 6 meses, senão elas que vão escolher a futura esposa dele. E ele acha que elas estão blefando, mas ao passar dos meses ele percebe que não. Então ele meio que quer resolver isso e ele escolher uma mulher meio que por negócio, sabe? Um relacionamento falso, só pra mãe dele e a avó se aquitar e não arrumar uma esposa pra ele. Então eu tô nesse ponto da história onde ele tenta arrumar uma esposa falsa pra ele. Tô gostando bastante, mas é um livro bem longo, então eu pretendo também terminar agora no começo de maio. No fim, essas foram minhas leituras do mês de abril e eu tô bem triste. Eu queria ter aproveitado bem mais esse mês de leituras, mas acontece, né? Nem todo mês vai ser bom, nem todo mês eu vou escolher os livros certos para ler. Agora, vamos para a parte que interessa. Vamos para a TBR do mês de maio. Estou ansiosíssima, porque talvez eu esteja metendo meus pés pelas mãos e fazendo a pior burrice da minha vida com essa TBR, mas talvez seja isso que eu preciso para me comprometer com as leituras, tá? A maioria dos livros que eu vou falar aqui são projetos que eu vou gravar aqui pro canal em algum momento. Alguns projetos que vão levar alguns meses pra acontecer e alguns projetos que vai acontecer bem rapidinho, então, né, fica espertos. Então, pra começar, né, vai ter esses 2 livros que eu vou trazer do mês de abril pra maio, né, que eu já estou lendo. O primeiro que eu escolhi pra ler foi Como Fingir em Hollywood, da Ava Wilder. Eu estou animadíssima para essa história, é um romance hollywoodiano com uma atriz e eu adoro entrar nesse mundo, né, dos artistas, do cinema, então eu estou bem curiosa para saber como que vai ser esse livro. Então a gente vai ter uma protagonista que participou de séries, filmes e que vai, de repente, aparecer nos braços de um galã, que também faz parte, né, desse mundo cinematográfico, então eu estou bem curiosa para saber como que vai ser essa história. E espero que esse romance não me decepcione, porque, né, estou cansada de romancezinhos me decepcionarem. Eu só quero ler um bom romance. Depois,
para um dos projetos que eu vou gravar aqui pro canal, vem Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que é o primeiro livro da trilogia da Artifícios das Trevas. Eu falei pra vocês em algum vídeo desse ano que eu pretendia, né, fazer a leitura dessa trilogia, já que eu completei agora toda a série da Cassandra Clare. Então, eu vou começar com esse livro aqui já, e, né, eu estou muito ousada, olha o tamanho desse livro, e aí só piora porque os outros livros são ainda maiores. Mas enfim, vou voltar ao mundo dos Caçadores de Sombra e eu espero que continue me surpreendendo. Eu sei que Cassandra Clare é uma leitura complicada pra mim, porque, olha isso aqui, né? Parece que a história não anda, você lê e parece que não sai do lugar, mas eu já estou um pouquinho acostumada com isso, então vamos enfrentar esse pequeno calhamaço. Aí para outro projetinho aqui do canal, eu vou ler Leitura de Verão da Emily Henry. E eu estou super ansiosa para fazer essa leitura, porque vai envolver o mundo editorial, né? A gente vai ter história de dois escritores, que se eu não me engano vão um escrever a história do outro, alguma coisa assim, o gênero do outro. Então eu tô bem curiosa para saber como que vai desenrolar essa dinâmica entre eles. E assim, até agora os livros da Emily Henry estão 10 de 10, os dois que eu li, os dois foram favoritados, então eu espero que continue, né, a saga dos favoritos da Emily Henry. Em seguida, para não ter erro, para esse mês eu garantir que eu vou ter uma história que eu vou gostar, eu peguei Como Se Livrar de um Escândalo, da Tessa Dare. Ele é o último livro da série Spindle Cove e parece que também da série Castle Ever After, né? Que era uma trilogia, e parece que esse livro vai meio que misturar as duas séries da Tessa Dare. E ele é o último da série. Li a série completa de Spindle Cove, não porque falta o terceiro, que é A Dama da Meia-Noite, porém ele está esgotado. E aí eu vou ter que decidir se eu compro o e-book ou se eu tento achar nesses marketplaces da vida para completar minha coleção. Mas enfim, então eu espero que esse romancezinho de época salve o meu mês se as outras leituras forem meio decepcionantes como as outras foram. O outro projetinho do canal, que nem é bem um projetinho, é um livro que eu quero ler para fazer um conteúdo aqui no canal, pois esse livro vai lançar aqui no Brasil agora em junho, se eu não me engano, que é My Killer Vacation, que vai sair como Férias de Matar, da Tessa Bailey. Já foi anunciado o lançamento desse livro aqui no Brasil, com essa mesma capa, e assim, né, eu fiquei obcecada, porque obviamente eu preferiria ter o livro daqui, mas como ele não tinha, quando eu comprei esse daqui, ele não tinha nem previsão de ser lançado aqui no Brasil, e eu amei essa capa, eu falei, não, vou comprar pra garantir, e agora ele vai ser lançado, então eu quero ler esse livro e fazer um vídeo sobre ele aqui, né, pra saber se vale a pena, se não vale a pena a leitura, porque em junho ele tá chegando aqui no Brasil. E os últimos dois livros que eu escolhi pra ler agora em maio, gente, essas tibiares, elas são assim, tipo, pretendo ler, tá? Pode ser que eu leia alguns e não leia todos, fica aí a questão. São dois e-books, e aí eu vou deixar as capinhas aqui, não vou falar muito sobre, porque na verdade eu não sei nada sobre eles, mas são dois livros que já estão há muito tempo no meu Kindle e eu preciso dar uma adiantada nas leituras, porque tem muito livro antigo parado lá e eu quero ler e já finalizar logo. O primeiro, então, é Entre o Crime e a Nobreza, da Juliana Dantas. Eu sei que é uma duologia, os dois com o mesmo título, só muda que um é parte 1 e parte 2. Não sei do que se trata, mas vou ler e aí a gente vê, se for bom eu venho aqui e falo pra vocês. E o outro é O Viúvo, da GR Oliveira. Também não conheço, primeira vez que eu estou lendo ambas as escritoras e vamos ver como que vai ser. São livros que eu peguei há muito tempo e aí eu preciso ler pra eliminar logo da minha lista de leituras, tá? Agora, então, chegou a hora do livro sorteado do mês. Vamos lá. Vamos sortear e vamos ver qual vai ser a bomba desse mês. Papelzinho. A Sensacional... Acho que não vai dar pra... A Sensacional Switch. Deixa eu pegar ele aqui. Eu coloquei até atrás, porque não era uma história que eu pretendia ler tão já. Mas então tá aqui, A Sensacional Suite, da
Sandia Menon. Eu li já 2 livros dessa autora, que foi Match Imperfeito e Of Courses and Kisses, e esse daqui faz parte da série lá do universo de Match Imperfeito. Não era um livro que eu estava querendo ler já, por isso que estava até no fundo lá da estante, mas aconteceu, né? Ele entrou na lista, então vamos abraçar e ler essa história. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não teve muito conteúdo porque não teve muitas leituras, mas foi o que eu li agora no mês de abril e os livros que eu escolhi ler agora no mês de maio. Com certeza não vou conseguir ler todos eles, mas aí ao longo do mês eu vou escolhendo entre eles aqueles que eu quero fazer muita leitura, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.